Boa Pronto, tarde, Vivian, pode pessoal. pegar o link do Facebook. Já começou já. Beleza, Bruna. Então vamos. Cortando o som aqui. Boa tarde, uma boa live para todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal do Facebook. Terminando aqui só os ajustes para a gente começar. Vivian está com muito calor hoje, né, Vivian? Tô aqui com duas blusas e com frio, viu? Pronto. Tudo certo aqui. Professor Harry, boa Oi, tarde. boa Tá tarde. aí? E O aí? Ailson. Tá aí a minha voz? Tá todo mundo vendo aqui. Eu coloquei a tela para todo mundo aparecer lá no Facebook. Enquanto vocês vão conversando lá, eu estou limpando um pacote aqui. Tô Mestre vendo. Harry, boa tarde. Aqui, ó. Ó, que Pronto, beleza. gente. Ó. Pouco Esse trabalho, né? aqui. Pronto, gente, vamos começar. Todo mundo colocando aí seu microfone no mudo, por favor, para a gente começar. Pronto. Obrigado, pessoal. Vamos começar, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna Bonfim, sou de João Pessoa, Paraíba. Sou fagotista aqui da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e professora de fagote no Projeto Prima. Quero apresentar aqui minha amiga de todos os dias, que está aqui me ajudando sempre, Vivian, que é academista da USESP. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Joia. Marcílio, Melhoras Marcílio, um abraço para você, Marcílio. E lá no Facebook, Isaac, que é fagotista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, e Luiz Henrique, que é fagotista da Orquestra Jovem do Belém. Vamos começar hoje aqui no Corona Bassuns. Nós estamos recebendo Marcos Fouquim, que atualmente é fagotista solo da Orquestra Sinfônica da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, membro do Ensemble Academia Barroca, Trio São Paulo Ensemble, Risoluto Ensemble e professor de fagote e música de câmara no projeto Comunidade de Paraisópolis. Foi primeiro fagote solista da USESP no ano de 2003, participou das turnês europeias 2003, fagote solo, 2007, contrafagote. Integrou as orquestras Jovem Municipal de São Paulo, Experimental de Repertório, OSUSP, Santo André, Ribeirão Preto, Londrina, Sorocaba, Nova Filarmônica de São Paulo, Sinfônica de São José dos Campos e Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, participando do Encontro Mundial de Bandas Sinfônicas na Áustria, em 1997. Bacharel em Música pela Faculdade Mozarteum. Iniciou seus estudos na Escola Municipal de Música de São Paulo com Gustave Busch,
Posteriormente, teve aulas com renomados professores Noel DeVos, Alan Lacour, Gary Eccles, é assim, professor? Isso, Gary Eccles. Afonso Venturieri, Cláudio Gonella, Gustavo Nunes e música de câmara com Chaintaum. Vencedor dos concursos da OER nos anos de 92 e 94. Em 95, recebeu menção honrosa de melhor músico camerístico do Festival de Música de Campos do Jordão e convidado a assumir a cadeira de primeiro fagote na Orquestra Sinfônica da Paraíba. Olha só, Paraíba. Olha, O maestro Eliazar de Carvalho. Apresentou-se como solista à frente das orquestras Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra de Câmara do Teatro Municipal de São Paulo, Orquestra Experimental de Repertórios, Orquestra Sinfônica de Sorocaba, Orquestra Sinfônica de Santo André, Filarmônica de São Bernardo do Campo, Orquestra Antunes Câmara, Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Filarmônica de São Caetano do Sul e orquestras dos festivais Eliazar de Carvalho e FEMúsica Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor Marcos Furquim. E a pergunta que eu sempre faço a todos, a gente quer saber um pouquinho da sua história, como você começou a estudar música, como foi seu encontro com o fagote, foi primeiro, foi paixão à primeira vista, a segunda, como é que foi? Seja bem-vindo. uma boa tarde a todas e a todos. Com grande prazer que eu recebi o convite, né, para fazer parte dessa live, né? O Marcílio que me contatou primeiramente foi logo no começo, né? Mas com esse negócio de quarentena aí, as crianças em casa, né? Sem tempo, a gente vira pai, vira mãe, vira professor de escola, vira tudo, né? Então a cabeça já ficou meio doida. E aí agora surgiu essa oportunidade, né? Um pouquinho mais para frente. E estimas melhoras para você, Marcílio. Né? Então, eu comecei como músico, assim, né, estudando música na igreja, né, que era a igreja a Assembleia de Deus Pentecostal Russa do Brasil, que era um ministério independente, que eles vieram fugidos da época da guerra, né, vieram para São Paulo, e eu nasci naquela igreja, né. Meu pai, como fugido de guerra, meu avô foi soldado do Czar, né? Passou pela Primeira Guerra, Revolução Russa, Segunda Guerra. Viemos para cá, eles vieram para cá, eu nasci já na igreja, né? E na igreja sempre teve orquestra, uma orquestra relativamente pequena, né? E tinha o coral era muito grande. E quem regia o coral, na época, era o maestro José Minchuk, que é o pai do maestro Roberto Minchuk. Ele é meu primo, sim, de segundo grau, né? E, na época, eu comecei tocando na igreja chiquinha, né? Aquela famoso saxofone, né? Pequenininho. E aí eu comecei tocando aquilo com mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, né? E aí depois eu passei para tocando trombone, mas era trombone de pista, porque trombone de vara minha mão também não alcançava. Aí o Arcádio começou a estudar oboé, o Roberto começou a estudar trompa, aí tinha um flautista, já tinha o Samuel Drevigliani, que tocava clarinete. Faltava o quê? O fagote. Né? E aí o seu José chegou e falou, coloca o Marcos para estudar esse fagote aí, esse instrumento, né? E a banda da Polícia Militar ia muitas vezes lá na igreja, né, para tocar e cantar, o coro cantar e a banda tocar, né? E na época que era o fagotista era o Clóvis. E em 3 oportunidades que eu estava na igreja, eu olhei aquele instrumento, falei, eu não vou estudar isso daí, não. Hoje se fala bullying, né? Mas naquela época eu falei, eu vou estudar isso aí na escola, todo mundo vai tirar o maior barato da minha cara, eu não vou estudar isso aí de jeito nenhum, né? E aí, de tanto o seu José ficar falando, né? A gente tem que fazer o quinteto aqui na igreja, coloca o Marcos, e comecei a estudar. Né? Só que eu não tinha o instrumento. Aí, posteriormente, eu entrei na Escola Municipal de Música em 1978, 79, né? No curso de Teoria e Solfejo,
E aí eu fui ter aula, fiz um teste, né, com o professor Gustavo Busch, já que é falecido, e já minha primeira aula ele falou: "Nossa, Marcos, você tem um som muito bonito", né? E eu comecei a estudar assim, na escola municipal, mas eu não tinha instrumento, né? Fagote sempre foi muito caro. E aí o que meu pai fazia? Me levava apenas de sábado. Eu estudava só de sábado no fagote da Escola Municipal de Música, né? E aí era um fagote relativamente ruim, né? E depois apareceu uma verba na Escola Municipal de Música onde eles compraram 2 instrumentos, né? E naquela época tinha poucos estudantes de fagote, né? E aí, depois de mais ou menos um ano, eu pude ficar um pouco mais com esse instrumento, né? Com a responsabilidade de cuidar, de manuseá-lo, né? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais. E aí, no ano de 1980, eu fui para o Festival de Brasília, até que eu perguntei para o Rapopó antes, né? Falou: "Oh, você lembra de mim, Rapopó?" Ele falou: "Eu tenho que te ver", né? Eu falei: "Eu era jovem, né?" E realmente, eu era muito, muito novo. Eu acho que eu deveria ter o quê? Uns 14 anos, 15 anos, né? E eu lembro que eu toquei o quarteto de Prokofiev, né? Eu fiz a parte do quarto fagote, que era a mais facilzinha, né? E o professor era o Devô, né? E eu acho que foi o Rapopó que tocou, o Ramosca, e eu não lembro o outro fagotista, não sei se foi o Aloísio que estava, e eu realmente não consigo lembrar, né? E aí a minha vida foi indo assim, eu entrei na orquestra jovem, né? Isso tudo muito rápido, né? Que eu sempre tive uma certa facilidade, né? Isso foi bom, mas ao mesmo tempo não foi tão bom ter tanta facilidade, né? Porque aí é uma coisa natural, a gente se acomoda, né? E meu pai, eu acho que por ter passado tudo que ele passou na guerra, vindo para o Brasil, passando fome no navio, tal, meu pai não foi aquele tipo militar, né? O seu José, ele já ingressou na polícia militar, e aquela coisa mais militar mesmo, né? Metódica. Então ele colocou os filhos no trilho, assim, né? Dessa disciplina, né? Tanto é que o Arcádio estudava 8 horas por dia de oboé. O pai dele construiu no sobrado lá em cima um quartinho para ele ficar estudando, né? O Roberto, como tinha muita facilidade com a trompa, ele quase não estudava também, né? E a minha projeção na música foi isso, né? E aí eu fui estudando, entrar numa orquestra, entrar numa outra orquestra. Aí você jovem, né? Em 84 eu recebi uma bolsa para estudar na Universidade de Indiana, mas eu era jovem, eu era apaixonado por uma namorada, aquela coisa do adolescente, né? Falar: "Não, você vai estudar lá fora". O amor falou mais alto, né? Vou voltar, eu vou casar com ela, não sei o que lá. No fim, não casamos, a vida cada um seguiu para um lado e eu não fui. E entrando nas orquestras, eu fui tocando, né? Como foi, como eu coloquei no meu currículo. Hoje eu paro para pensar, eu não sei como eu consegui administrar tantas orquestras ao mesmo tempo, né? Porque, olha, eu era fixo na banda sinfônica, tocava em Sorocaba, tocava em Santo André e na Experimental à noite. Aí fazia cachê na USP, fazia cachê em Ribeirão Preto, Londrina, né? Hoje eu paro, eu falo: "Meu, como é que eu consegui, né?" E aí a gente vai deixando, né, algumas coisas de lado, né? Eu realmente, naquela época, eu deveria ter ido embora mesmo para estudar, né? Hoje eu acredito que as pessoas não precisam tanto, porque nós temos professores de altíssimo nível no Brasil, em todos os instrumentos, né? Não só no fagote, né? Mas isso aí num currículo conta, né? Tem um certo peso. E foi mais ou menos assim que eu comecei minha vida no fagote, né? Só que, por exemplo, eu também parei, né? Durante 5 anos eu larguei o fagote. Tinha o instrumento e eu tocava na época com o fagote da Experimental, né? E aí eu foi justamente em 84, né? Que eu estava em Campos do Jordão, e
que era para ter ido, 85, né? Era para ter ido para Paraíba. Só que o Alan estava dando aula no festival, e sempre aqui em São Paulo houve mais ou menos essa briguinha, né? Entre fagote francês e fagote alemão, né? E o Alan, por eu tocar fagote alemão, eu era muito novo, eu tinha 17 anos, aí já estava tudo certo para eu ir, né? O Eleazar veio falar comigo, tudo, daí o Alan falou, não, o Marcos é muito novo, é muita responsabilidade para ele ir para Paraíba, né? Ser primeiro fagote, e realmente a orquestra naquela época do Eleazar era muito boa mesmo, né? Era uma orquestra de ponta, assim, no Brasil. Tinha Radegundes, Cromácio, Plutarco, pessoal que eu conheci tocando no festival, assim, que realmente eram fora da curva, né? Na época. E aí eu não fui, né? E aí eu fiz prova em Curitiba, na hora de passar para assinar o contrato lá, eu peguei e falei, não, para ganhar isso daqui eu fico em São Paulo, tocando nas orquestras que eu toco, morando com os meus pais, né? Não precisava pagar aluguel, fazer comida, lavar roupa, tinha tudo, né? Bom e do melhor em casa, na medida do possível. E aí não fui para Curitiba, e aí eu fui justamente para Porto Alegre. Minha irmã tinha recém-casado e tinha uma vaga de fagote. E eu lembro que eu fui fazer a prova, e até o contrafagotista, que eu acho que ele já até faleceu, ele até falou, pô, você toca bem, né? Você começou cedo, né? Eu falei, comecei, eu tinha uns 13 anos, né? Tocar fagote. Falou, pô, você toca bem. E aí quem era o fagotista lá era o Gunter, né? E naquela época a prova era diferente dos dias de hoje, né? Eram 3 dias que duravam as provas, né? Eu fiz a primeira etapa e a segunda etapa, a terceira etapa era leitura à primeira vista mesmo, não tinha esse negócio dos excertos a gente tocar, né? Tinha um certo número de excertos e a gente não sabia o que ia cair lá de leitura. E aí o Gunter, ele deu as provas assim, né, para o aluno dele. Aí eu vi aquilo, eu me desanimei demais, né? Falei, não vou nem fazer essa prova aí, terminar, vou embora. E mesmo o Jamil já tinha ligado para minha casa, né? E perguntou, porque eu não fui ensaiar na segunda-feira, e nem na quarta, e perguntou para minha mãe, cadê o Marcos? O Marcos foi fazer prova lá em Porto Alegre, né? Mas como assim? Ele deveria ter me avisado, porque o fagote não é dele, tal. Aí, resumindo, peguei o voo, fui ensaiar. Ensaiei na quinta-feira, ele não falou nada, aí ensaiei na segunda, ele não falou nada, aí chegou na quarta-feira e ele me chamou para conversar, né? Quer dizer que você já se acha um profissional, não sei o que lá, e blá. Né? E eu já sabia que ele queria o fagote, né? Porque o Fábio Cury, na época, ele tocava com fagote de massa, e o Fábio estava despontando já também, novo, né? E ele não tinha o fagote, né? E aí eu falei para o Jamil, seguinte, Jamil, você não quer mais que eu toque, eu estou muito desiludido com a música, né? Eu te entrego o fagote, né? E eu faço o concerto e te entrego o fagote. Mais ou menos isso que eu quero. Eu falei, então, para mim, tudo bem. Eu estou desiludido com a música, não é isso que eu imaginava da música para minha vida, né? E aí fiz os concertos, a comissão foi conversar com ele, né? Mas eu até falei assim, não, desde pequeno meu pai me ensinou, sim, não, né? Que isso é até bíblico, né? Tudo que você fizer, se você fizer alguma coisa errada, você tem que assumir, né? Então, eu sempre fui assim, sim ou não. Eu falei que não ia mais tocar pro Jamil, que eu ia entregar o fagote, né? E essa posição que eu tinha tomado, eu não ia voltar atrás. E aí eu peguei e desisti do fagote. Aí eu fiquei trabalhando na fábrica do meu pai. Eu fiquei 5 anos sem tocar fagote, né? E aí, quando o Roberto estava voltando de Leipzig, ele estava de férias aqui, ele falou, Marcos, você é mau talento, tal, você não quer voltar a tocar fagote? Eu falei, Roberto, eu não tenho dinheiro, né? Hoje, tudo bem, o dólar está mais caro, né? Está 5-1, naquela época era 3-1. Mas o salário que meu pai tinha, que ele recebia da fábrica lá, não era grande coisa, né? Porque todo mundo tem essa ilusão de que empresário ganha muito dinheiro e a verdade não é essa, né? E eu falei, não tenho. Daí o Roberto falou, pô, mas você não tem aí $2.000, né? Eu falei, bom, $2.000 eu sei onde meu pai guarda, né? Naquela época ele guardava numa cômoda, né? E ele estava em Porto Alegre, na casa da minha irmã.
Daí eu falei, ô pai, liguei para lá, falei, ô pai, o Roberto, ele vai para Leipzig e perguntou se eu não quero voltar a tocar fagote, né? E ele falou que ele consegue comprar por $2.000 um fagote. Posso pegar esse dinheiro aqui que está na cômoda aqui e depois eu pago? Daí meu pai falou, pode pegar, pode pegar. Aí eu dei para o Roberto, aí quando ele retornou, daí ele me trouxe o fagote Hiller, né? E, inclusive era o fagote que o Alexandre Silvério também tocava, só que o dele era pior, se desfazendo, assim, né? Na época da experimental. A gente até brincava para ver qual que era o pior dos fagotes, né? Mas assim que eu voltei a tocar. E aí, depois de 6 meses que eu voltei a estudar, teve um concurso para a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, né? Eu prestei a prova, acho que tinha uns 10 fagotistas, 9, 10 fagotistas. Consegui entrar como quarto fagote. Aí, posteriormente, fiz a prova em Santo André, que foi uma das maiores aulas de música que eu tive na minha vida. Na realidade, foram 2 que eu tive na minha vida. Foi no A mesmo primeira foi essa em período, Santo esses André. 2 concursos que você fez? Não, isso foi anterior ao esse concurso da Experimental que eu ganhei. Aí você estava Que a gente ganhou, inclusive... com quantos anos Oi? nessa época? Isso aí foi em 89. 89. Quantos anos eu tinha, hein? Pergunta difícil essa, hein? Isso foi 5 anos depois que você estava sem fagote, né? Que ficou sem estudar fagote. Eu comecei com 13, 12 para 13, né? Em 77, 89, né? 79. Acho que era uns 10 anos, né? Eu fiquei 5 anos parado. E fiquei 5 Nesses parado. 5 anos parado, assim, que você voltou, quando voltou a estudar fagote, você sentiu a mesma facilidade para voltar a estudar ele ou sentiu que esses 5 anos pesaram? Eu sinto que o grupo de fagote vocês vão até me bater, assim, mas a minha grande paixão é o oboé, né? Eu sou apaixonado pelo oboé. Às vezes, eu penso que tivesse migrado para o oboé, né? Tal. Mas o nosso destino está traçado, né? Então, eu voltei para o fagote mesmo. E aí, nessa prova que eu falei que foi uma grande aula para mim, eu fui lá tocando um concerto de Vivaldi. Não foi um Mi menor, eu acho que foi um I lá, que tinha nota pra caramba, estacado pra caramba, né? Aí, tal. Aí o Ronaldo, o professor Ronaldo Pacheco, né? Chegou com uma partitura, né? Para mim, colocar a Alvorada do Carlos Gomes, né? Parte do segundo fagote. Aí eu olhei aquilo, falei, tá de brincadeira colocar uma obra dessa de leitura, né? Aí eu lá, né? 2 Fs. Aí o maestro Flávio Florencio, que já faleceu, né? Pode ser mais piano, né? Aí eu, né, um mezzo forte. Não, mais piano, né? Um P. Não. Quantos P's estão escritos aí? Né? Tava escrito, eram 2, mas tinha mais uma lápis. Falei 3, né? Então, aí eu fui tocar, falhei tudo. Isso, para mim, foi a primeira grande aula que eu tive de música. Né? Porque o tocar forte é fácil. O difícil é você, no fagote, você tocar um piano com ataque dolce, né? Com aquela emissão, né? Com aquela gama de vibratos e harmônicos, né? Isso foi a primeira grande aula de música de câmara que eu tive, né? E aí, posteriormente, entrei na experimental. Aí o Jamil, nossa, fiquei tão contente quando eu soube que você voltou a tocar. Tal, né? Eu falei, pois é, maestro, né? Eu voltei a tocar. Aí eu fiquei na experimental lá naquele período, poderia ficar só 4 anos, né? Mas eu fiquei, acho que uns 6 anos.
E aí teve a prova no Teatro Municipal, a primeira vez que eu fiz a prova. Toquei com fagote, com aquele healer muito ruim, né? Aí não passei. E aí depois eu já estava com um fagote um pouco melhor, né? Que era um Mosman, que na realidade eu fui o primeiro fagotista a ter um fagote Mosman. Abriu o mercado para ele e para o Männich, né? Porque depois do Mosman eu troquei pelo Männich. Na época que eu estava na USESP, eu estava com o Männich. E aí, com um instrumento melhor, né? Aí, quando eu peguei pelo menos o Mosman, que eu saí do healer, aí todo mundo, você está estudando pra caramba, não sei o que lá, né? Mas na realidade não, era o instrumento faz muita diferença. Se a pessoa começa estudando com um instrumento bom, olha, sem sombra de dúvida, eu posso te falar que ela adianta de 3 a 4 anos na vida. O fagotista consegue, sabe, galgar êxito muito mais rápido, né? Porque eu sofri bastante com aquele fagote, que era muito ruim, muito desafinado, né? A gente tinha que procurar nota na boca, assim, velocidade de ar, tinha que fazer malabarismos, né? E aí, quando você tem um instrumento melhor, otimiza muito o trabalho. Meio que minha trajetória na música, assim, né? Tem um monte de história aqui. Se a gente for ficar falando, dá para ficar falando umas 10 horas de histórias de concertos, de orquestras, de viagens, né? O Neto, que é musicólogo, professor da USP, né? Ele era fagotista. Eu tocava muito com ele em Ribeirão, Londrina. A gente até brincava, falou, pô, a gente podia comprar um caminhão e aproveitar e tocar, né, e fazer uns carretos, né, para ganhar grana, porque os cachês sempre foram baixos, né? Mas foram tempos bons, divertidos. Foquinho, voltando assim, porque eu vou voltar para esse assunto, porque uma coisa que eu me identifiquei, assim, eu tive alguns probleminhas também, assim, quando eu comecei a estudar fagote, e eu achei que eu tinha ficado muito tempo sem fagote, porque eu fiquei 1 ano e 8 meses sem instrumento. E sem instrumento, sem ter acesso a instrumento nenhum para poder estudar. E eu escutei aqui hoje que você ficou 5 anos sem fagote. É muito tempo. Você é um guerreiro de ter voltado, viu? Para, assim, após 5 anos voltar a estudar fagote, porque não é um instrumento fácil, né? Não. De técnica bem difícil. Assim, eu fiquei 1 ano e 8 meses, eu comecei do zero. Foi do zero mesmo. Eu só tinha minha palheta e o meu bocal e pronto. E assim, eu quero dar parabéns porque você foi um guerreiro. Eu achei que 1 ano e 8 meses era muito, mas 5 anos de fagote. E assim, a tua visão, assim, quando você voltou após esses 5 anos, a tua visão do teu futuro profissional como fagotista, você voltou assim mais focado, ou você voltou com outra visão sobre isso, tipo, agora eu voltei assim e agora eu vou fazer isso? Ótima pergunta. Porque, assim, hoje eu me pego, muitas vezes eu fico pensando nisso, né? A música, para mim, ela foi acontecendo. Sabe, eu não tive, que nem eu falei, eu não tive um pai, eu não reclamo, meu pai ainda é vivo, minha mãe é vivo, sabe? Eu honro eles pra caramba, eu fui uma criança super feliz, apesar de ter nascido o filho mais pobre, né? Eu não tinha uma troca de roupa para eles me levarem para a igreja, não tinha. Eu fui ter 3 trocas de roupa do meu primo Levi, que é 2 anos mais velho do que eu. Hoje ele é gerente geral do Carrefour no Brasil, né? Então eu fui o filho mais pobre, assim, que nasceu mais pobre. Mas a música, meu pai não chegou e falou: não, você vai estudar esse instrumento e você vai ser profissional. O que aconteceu? A música, as portas foram se abrindo para mim. Eu fui entrando numa orquestra, numa outra orquestra, fui ganhando dinheiro, mas eu nunca parei assim, falei, não, eu vou estudar esse fagote aqui pra caramba, sabe, de manhã, à tarde, à noite, e vou ser profissional, né, da música. Isso não foi indo. E é uma coisa assim que está no DNA do sobrenome Foquinho.
né? Porque pesquisando, o sobrenome Fokin na Rússia é uma família muito pequena, né? E um dos grandes bailarinos que revolucionou a dança no mundo foi o Mikhail Fokin, né? Que ele é da época do Diaghilev e também do Nijinsky, né? Então ele era bailarino, ele era músico, ele era pintor, ele era artista, e então está no DNA, né? A minha irmã, ela como pianista na Escola Municipal de Música, as professoras chegaram a falar: olha, a gente não tem mais o que te ensinar, você tem que ir para fora, né? E essa minha irmã, depois de um ano que eu estava de fagote, ela começou a estudar fagote. Pode continuar, pode continuar. Da Bessarábia, né, da região da Turquia, ele tocava violino, né? Então isso aí está no DNA. Então foi indo como uma coisa muito natural, né? Inclusive logo que eu tinha entrado no Teatro Municipal, eu entrei como segundo fagote, eu fiquei como segundo fagote durante 3, 4 anos. Depois eu assumi a cadeira de primeiro, né? E era interessante que quando eu estava tocando o segundo fagote Ronaldo I, e na época era o Isaac Karavichevsky, né? Que era o maestro. E eu teci alguns comentários só com o Ronaldo, né? Justamente sobre os compositores russos, né? Que é por osmose, tá no sangue. Isso é uma coisa que nem eu sei explicar. E eu comentava com o Ronaldo, daí o Isaac, no outro ensaio, daqui 2 ensaios, falava mais ou menos aquilo que eu tinha falado. O Ronaldo olhava para mim assustado. Ele falou: pô, tu já é maestro, hein? Aquele jeito dele, né? E eu falava: Ronaldo, isso aqui, meu, não sei, eu toco e eu sinto, né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante, né? As pessoas, acho não, né? Carregam, né, no DNA aquilo lá de trás, né? Dos antepassados. E eu acho que eu tenho essa facilidade por conta disso, né? Se eu for fazer a árvore genealógica do sobrenome, ela é muito restrita até hoje, assim, depois de tantos anos, assim, você pega, coloca no Google lá, são poucas pessoas com sobrenome, né? Inclusive o Fokin, o Mikhail Fokin, é de Kiev, foi ali, meu pai nasceu em Kiev, né? E aí tem pessoas que escrevem Fokine, né, com E no final, N-E, mas é o mesmo sobrenome. Então, essa é uma peculiaridade, assim, até que interessante, né? Poxa, Foquinha, você é o filho mais pobre, vai estudar fagote, que é um dos instrumentos mais caros, não? Ô, Frango, que coisa, hein, mano? Você acha? É inacreditável, né? Mas não fui eu que escolhi, escolheram por mim, né? Falaram: não, coloca ele lá para estudar aquele instrumento lá, tal, né? E eu acho que tem muita história, assim, eu acho que de vários fagotistas, pelo menos da minha geração, que eu conheço, todo mundo passou por um negócio mais ou menos assim, ó, pega aquele instrumento ali que está do lado ali. O interessante é que, assim, essa história de muitos fagotes que passaram por aqui de vocês é bastante parecida nesse ponto, e foi um instrumento que mudou a vida de vocês, né? Assim, o que é que vocês não se imaginam hoje fazendo outra coisa? E foi uma coisa assim que aparentemente foi tão acaso, mas que fez uma reviravolta na vida de vocês, né? Mudou, né? Completamente. Sim, eu sou o que eu sou, eu tenho as coisas que eu tenho graças ao fagote. É aquilo que eu falei, eu não me preparei para ser um músico profissional. As coisas foram acontecendo comigo, né? As portas foram se abrindo e eu fui prestando concurso, fui entrando nas orquestras. E Mas a idade que você começou, né? Foi jovem, né? Para um fagotista, assim, pelo menos, assim, do meu conhecimento aqui, eu não sei fora do Brasil, mas por aqui, começar com 13 anos no fagote, começou bem jovem, né? No instrumento. Tanto é que meu pai, como ele tinha marcenaria, o passarinho, o apoio, meu pai teve que fazer um bem menorzinho, porque o Bush olhou minha mão e falou: ih, mas ele tem... Pô, se você for olhar meu
meu dedinho, ele é muito curto em relação. Eu tenho a mão gorda, né? Meu pai tem a mão o dobro da minha, assim. A única vez que meu pai me bateu foi numa coisa que eu fiz uma arte muito feia. Ela me deu um tapão no pé da orelha que até hoje eu fico escutando aquele tão grande que a mão dele. Assim. E aí meu pai teve que fazer aquele passarinho para eu poder estudar. E eu estudava só de sábado. Fiquei praticamente mais de um ano estudando só aos sábados, né? Meu pai me levava lá, eu ficava lá, estudava 1 hora, 2 horas e voltava. Aí fazia aula de quinta-feira. Né? Foram tempos difíceis, assim, mas tudo tem um aprendizado, né? Você aprende. Aquela coisa que você acerta, que é fácil, você não tem lição para tirar daquilo, né? Você aprende com as dificuldades, com os erros. Ô, E aí, Foquinha, uma já que outra você... coisa, Sim. o fagote é uma coisa, eu estava fazendo essa conta outro dia, né? Por exemplo, eu parei os 5 anos. Da época que eu comecei a estudar fagote para ter uma vaga na Orquestra Sinfônica Municipal, acrescentando 5 anos, 18 anos eu ia ter que esperar para ter uma vaga. Então, é muito tempo. Fiquei pensando, falei, nossa, olha, graças a Deus que eu consegui entrar no teatro, mas, né, porque, pensou, teria que ter estudado 18 anos continuamente para poder ter uma vaga numa orquestra profissional, para você fazer a prova, para ver se você ia passar, né? Então, o Brasil teria que ter muito mais orquestras. É triste. Ô, Foquinha, assim, você começou cedo, né? Como você mesmo falou. Também foi cedo. Que eu vi aqui que você já tem muita experiência como solista. A primeira vez que você solou também foi bastante jovem, foi jovem. Foi rápido, assim, que aconteceu essa oportunidade. Foi com a Orquestra de Santo André, eu tocando o concerto de Vivaldi. Não foi o Lanotte, foi um outro concerto. Acho que foi o Infá. Foi uma experiência assim, eu era muito jovem, né? Lógico que Quanto tempo tiveram você já erros. estava estudando fagote, quando você solou a primeira vez? Quanto tempo? Sim. Não entendi a pergunta. Você já estudava fagote há quanto tempo, quando solou a primeira vez? E sim, Então, e dentro dessa pergunta, como você disse que as coisas foram acontecendo, foi você que buscou ser solista, ter essa oportunidade para solar, ou também só foi uma coisa que aconteceu? Não, assim, o primeiro concerto solo que eu toquei com a Orquestra de Santo André, eu entrei, foi aquele período que eu fiquei 5 anos parado, né? Fiz as provas, entrei na orquestra, na experimental, na banda de Santo André experimental. Aí acho que foi mais ou menos um ano e meio que eu estava na orquestra. O maestro Flávio Florenci me deu a oportunidade de solar o concerto de Vivaldi, né? Mas eu também não procurei esse perfil, porque a pessoa... Eu nunca vou esquecer uma coisa que a Maria Vishnia, professora de violino, uma vez comentou comigo, né? Que ela procurou essa vida de solista, e ela falou que é muito solitária, que você tem que se dedicar demais, você tem que estudar muito, você abre mão de filhos, né? E aí você vai no concerto, aí você acaba o concerto, vão lá e, sei lá, 10, 15 pessoas vão te cumprimentar, né? Então, ela falou que ela perdeu muito na vida por ela querer ser solista, né? E eu não procurei. Aí, quando as pessoas me convidam, aí eu vou lá e toco, né? Mas não procurei, assim, seguir um plano, né? Falar, não, agora você solista. Lógico que dá prazer de tocar, né? Mas a responsabilidade é ao cubo, Imensa. né? Se tocar numa orquestra, você se expõe demais.
Mas é interessante, eu acho que todo mundo deveria... São 10 ou 15 que vão te cumprimentar e uns 50 para ver se você vai errar na plateia. Tem isso. Tem Um isso, pouquinho né? assim, você tem muita experiência como solista. Tem algum conselho, assim, alguma coisa que você poderia aconselhar para combater essa ansiedade, questão de solista, né? Porque, assim, tem toda aquela pressão é maior, a responsabilidade é grande, é muita coisa se passando pela cabeça. Aí, o que é que você aconselha, assim, o que é que funciona para você para combater essa ansiedade, se é que você fica ansioso? Poxa, ô Bruno, então, eu não vou poder te ajudar muito nessa questão, porque eu nunca fiquei nervoso para tocar. Isso é uma coisa que até eu gostaria... eu gostaria de ter um pouco desse negócio que as pessoas falam, sabe? Vai ficar aquela tremedeira, não sei o que lá. Eu gostaria, porque eu acho que se eu tivesse isso, a minha concentração seria muito maior para tocar, né? Então, eu não fico nervoso assim para tocar, né? Você vê, quer ver uma coisa assim que aconteceu, que nem em 2003, quando eu entrei lá na USESP, eu entrei lá no lugar na vaga do Fábio, né? Houve situações anteriores na USESP. A primeira vez que eu me preparei para fazer a prova da USESP, eu tive cálculo renal, uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. Fui parar no hospital, né? Aí eu falei, bom, me preparei, não é para ser. Na segunda vez, a mesma coisa. Falei, então não é para eu ir para a USESP, né? Se Deus me abriu a porta do Teatro Municipal, eu tenho que ficar no Teatro Municipal. Aí, quando o Fábio foi demitido, injustamente até, abriram a vaga, né? E isso aí, eles abriram a prova logo depois, assim. Eu me preparei em 3 semanas para fazer a prova do ZESP. E eu peguei e fiz a prova lá, sabe? Toquei o Mozart praticamente inteiro, toquei as sinalizações de notas, as pessoas tocavam 2 folhas, as 2 últimas para eu tocar inteira. Aí o Weber me quis escutar praticamente inteira, só não porque a pianista errou um negócio e com um biombo, o Nash, pianista, você está atrapalhando o solista. E aí eu ainda escutei o Arcádio ainda falando assim, né? Falou, maestro, tem todos os excertos, né? Aí o excerto eu tocava do meu jeito, aí o Nash, agora toca assim. Aí o Roberto, toca assim, né? E ali eu só não fui tão bem no concerto em sol, porque eu estava com um fagote novo do Männich, e o Männich ele é mais difícil de tocar as notas agudas superiores, né? E em uma das intervenções ele falhou o Mi, né? Mas aí eu fiquei lá na orquestra, mas assim, todas as pessoas têm um perfil, né? E a USESP não é um perfil para minha pessoa, né? Acho que foi um dos motivos que eu não fiquei lá também na orquestra, né? Porque na época eu tocava no teatro, tocava no USESP e tocava em São Bernardo. Num ano inteiro eu tive um domingo de folga. Eu ficava com fagote de manhã, à tarde e à noite com a mão, né? Então, eu fiquei um domingo. Então, isso aí foi muito desgastante para mim também, né? E eu sou mais perfil de orquestra de ópera, né? É diferente. O perfil de pessoa que toca em orquestra sinfônica é bem diferente de quem toca em ópera. E nessa loucura, nessa correria, nessa loucura, toca num lugar, toca em outro. Como era a tua rotina de estudos? Sabia que ia ter essa pergunta. Isso aí eu tive, olha, eu tive no começo só, né? Que eu toquei o Coprache inteiro, aí depois eu fui o Weisselborn inteiro, aí eu fiz junto com o Coprache o Milde número 1, depois o Milde número 2, juntamente. Isso foram os meus estudos com o Busch, né? Com o professor falecido Busch, né? E eu tive a grande sorte de estudar com ele, né? Pelo sistema alemão, pela metodologia dele, né? Eu tive toda a base assim que muitos já falaram, né?
que a gente tem que ter a base, né? O músico tem que ter aquela base, né? Porque a técnica, isso daí, todo mundo vai conseguir ter a técnica. As pessoas se dispondo a estudar, começar devagarzinho, indo, tal, todo mundo vai ter a técnica, né? E isso foi o que eu estudei básico. Aí, até uma vez o Alexandre, eu acho que a gente estava em Sorocaba tocando, eu e o Alexandre em Sorocaba, o Silvério, né? E uma vez o Alexandre falou para mim, né? Falou, Foca, né? Meu sobrenome é Foquinho, mas o apelido é Foca, né? Quantas horas de escala você estuda? Né? Daí eu olhei para ele assim, escala? Escala, você não estuda escala? Eu falei, não, nunca estudei escala. Porque não era a metodologia do Bush. Eu falei assim, eu gosto de estudar arpejo. Tudo aquilo que é mais melódico, eu sempre gostei mais. Eu fui estudar escala depois de um certo tempo, né? E eu vi grande diferença estudando escala. Ficou tudo... Já era fácil, ficou muito mais fácil até. Tinha coisas assim que eu até perdi o prazer, né? Falei, pô, podia ser... Sentia aquela dificuldade, né? Hoje já não, hoje eu tenho que estudar. É diferente, você ganha a experiência de um lado, né? Mas do outro lado, hoje, se eu não estudar um pouco, fica para trás, porque tem muita gente boa tocando, né? O fagote foi, através da congregação, o fagote expandiu demais no Brasil, né? Instrumento que antigamente era muito raro, né? Outro dia, o ano retrasado, parece que teve um encontro deles aqui em Jundiaí, não sei se tinha 250 ou 350 fagotistas, né? Então, minha rotina era isso daí. E outra coisa, como eu tocava em muitas orquestras e tudo repertório diferente, isso aí passava a ser, os ensaios passavam a ser também uma rotina de estudo, de leitura. A banda, o período da Banda Sinfônica do Estado, nossa, eu toquei coisas dificílimas na banda, tecnicamente, ritmicamente, sabe? Coisas... Daniel Heves, os arranjos que ele fez para a banda eram coisas difíceis. Mário Ficarelli, sabe? Paul Hindemith, tinha muita coisa difícil, assim, que isso aí tudo contribuiu, né? Mas a minha rotina mesmo que eu tive foi essa rotina do Bush. Aí depois eu tive aula com o Alain Lacour, que ele estudou no Conservatório de Paris, que, professorzaço, assim. Sabe, eu, tecnicamente falando, ele me deu muita coisa técnica, assim, para estudar, para tocar. Eu tiro o chapéu, assim, para o Alain. Ele faz parte do meu aprendizado, assim, boa parte dele. Pelo pouco período de aula que eu tive com ele, eu aprendi demais. Que bom, que bom. Eu quero chamar agora a Ariane, que a Ariane quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Ariane. Boa tarde, Foquinho, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Ariane? E você? Tudo ótimo. Você estava comentando sobre Gustavo Bush, né, como seu professor, e eu queria justamente perguntar um pouco sobre ele, porque a gente escuta né, falar sobre ele. E eu tenho uma curiosidade, principalmente porque existe uma obra do Oswald Lacerda que chama Queixas e Reclamações, e é dedicada a ele, ao Gustavo Bush, né? E a história que eu conheço por trás, mas eu justamente estava querendo verificar com você, é que a personalidade do Gustavo Bush teria sido um tanto como se fosse mal-humorado, um pouco mais queixoso, né? Então o Oswaldo Lacerda teria pego esse traço dele e tornado música, tanto que esse solo, ele toda hora ele faz assim, tirar, ele se lamenta, ele se queixa. Aí, na verdade, minha pergunta é essa, assim, era esse o Gustavo Bush? Olha, eu acho que quando o Oswaldo Lacerda... Eu tive aula com o Lacerda na Escola Municipal de Música, né? Eu era pequenininho. Mas eu acho não, tenho quase certeza que ele pegou um período do professor Bush que ele teve muito
o casamento dele foi muito conturbado, né? E ele tinha essa parte rancorosa, de rabugento, né? Porque ele amava demais a esposa dele, né? Mas eu não tenho queixa nenhuma do Bush. O Bush, para mim, era um doce de pessoa, assim, sabe? Ele te passava tudo aquilo que ele sabia, ele não escondia nada dos alunos, né? E pessoa super, super do bem. Eu acho que assim no teatro ele foi muito injustiçado também, porque ele tocava segundo fagote no teatro, né? Mas ele era bem que tinha uma mão. Eu também toquei com uma mão, um cara fora de série, assim, né? O falecido Mamão. Também não dava aula para ninguém, mas, quer dizer, deu aula para o Ronaldo, para o Flores, né? Porque eles ficavam lá. Eu algumas vezes fui falar com o Mamão, o Mamão dá aula para mim. Não vou dar aula, não vou dar aula. Aprendi muito o quê? Tocando do lado dele. Sim. Né? Mas o professor Bush, eu lembro direitinho, uma vez nós fomos fazer, quando eu fazia cachê na USP, ele tocava primeiro o fagote, eu tocava segundo. Veio um maestro italiano, velhinho, cabelinho branco, assim, tocamos uma sinfonia de Mozart, né, e o concerto de piano. E o Bush tocando o primeiro fagote, assim, ele estraçalhou, assim. Eu olhava, falei, meu professor, eu nunca vi ele tocando, eu olhava assim, nunca vi ele tocando desse jeito, sabe? E aí eu falei, e ele não podia tocar primeiro, né, no teatro, né? Então, eu acho que para o teatro mesmo foi uma perda, assim, ele não ter tocado primeiro fagote. Tudo bem que tinha o Fernando Tancredi também, que foi a segunda maior aula de música que eu tive foi com o Tancredi, né? Que uma vez eu estava lá no teatro, eu já tocava primeiro, né? E eu falei para o Fernando, perguntei para o Fernando, Fernando, poxa, como você acha que eu tenho que tocar esse solo? Aí ele, Marcos, isso é gesto, assim. É isso. Aí, pum, caiu a ficha. Eu falei, nossa, é isso mesmo. É como você vê o nascer do sol e o pôr do sol, né? O gesto. Né? A música é isso, né? Eu falei, Aí foram as duas grandes aulas, a do Ronaldo lá, eu tocando a abertura do Carlos Gomes, né? Que, pô, o bonito é tocar o piano, né? E essa daí, de música mesmo, assim, que eu interpretei para mim, peguei para mim, né? Eu já passei isso para muitos alunos que eu dei aula, assim, né? E quando eu faço esse gestual, e muitos deles também acordam, né? Falam, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Falei, pois é. É uma coisa simples que às vezes precisa uma pessoa dar um toquinho. E o Fernando, o mais lindo de fagote que eu já escutei na minha vida era o Fernando Tancredi. Nossa, é uma coisa... E ele adorava tocar, sabe o quê? Clarone. Ele adorava, ele tocava piano, tocava sax, clarone era a paixão dele. Mas quando ele pegava o fagote para tocar, era uma coisa assim que você fala... Era um mel, o som dele era doce, assim como um mel, meu Deus. Só que, assim, o som é muito pessoal, né? O som. Cada um nasce com o próprio som. Né? Às vezes as pessoas falam, deixa eu copiar essa raspagem de palheta, isso e tal, mas não adianta, o som é muito pessoal. Então, não dá para copiar. Você pode até chegar próximo, né? Mas é muito pessoal. Eu acho não, nasce com a pessoa, gente. Foquinho. Oi? Qual dos dois? Foi o Bush ou foi o Mamão que deu uma fagotada na cabeça do Gilson? Foi o Mamão. Ó, o Mamão era muito aí louco. Turma, que a turma não sabe. Passa a história aí. Não. Eles tiveram uma discussão lá e o Gilson era primeiro oboé e o Mamão primeiro oboé e tiveram essa discussão. Teve uma época lá que o Mamão até andava armado, tudo, e ele discutiu com o Gilson lá, e o Gilson retrucando, ele deu com o fagote na cabeça dele, assim, né? Mas e tem essa parte louca do Mamão, mas na acepção da palavra músico, eu não conheci ninguém maior do que o Mamão, como um músico. Sabe? Pianista, improvisador,
sabe? E tem algumas coisas na minha cabeça que eu escutei uma mão tocando, que eu tenho o som dele, aquela gama de harmônico, pegando as notas por cima, assim, sabe? Tá na minha cabeça, assim, eu falava, eu olhava, meu, como que ele consegue, né? Mas partiu, né? Partiu. Olha, eu sou um privilegiado, sabe, de ter tocado aprendido com Bush, ter convivido com Fernando Tancredi, com Mamão, Ronaldo, aprendi muita coisa com o Ronaldo também. O Ronaldo também não me dava aula. Uma vez eu falei para o Ronaldo, me dá aula aí, vai, por favor, não sei o que lá. Pedi, por favor. Né? Fiquei falando. Daí uma vez ele falou, Foca, eu vou falar a real para você. Sabe por que eu não dou aula para você? Eu falei, por quê? Isso aí falou que eu tinha entrado no teatro. Porque se eu der aula para você, você vai tocar muito mais do que eu. Eu gostei demais da sinceridade dele, assim, né? O Ronaldo é uma moça, assim, é um cara que... quem conhece o Ronaldo sabe o músico que ele é, a pessoa que ele é, né? Então, eu fui muito privilegiado, assim, eu só tenho que agradecer, eu não posso reclamar de nada. Nem de quando o Jamil pegou o fagote, pediu o fagote para dar para o Fábio estudar, eu não reclamo, porque isso aí, para mim, foi um aprendizado muito grande, né? E graças a isso também, você vê, o Fábio também pôde despontar rápido também, porque aquele fagote dele era muito ruim. Então, das piores situações que a gente possa ter, a gente tem sempre que tirar o lado bom. Tem que tirar o lado bom, né? A gente muitas vezes fica, por que isso, por que aquilo, fica chorando no canto, né? Tem situações que são difíceis, mas a gente sempre tem que tirar o porquê, né? Às vezes o ruim, para mim, para você, vai ser muito melhor para o outro, né? E aí o seu fruto está lá na frente, né? Vai vir na sua mão. Pouquinho. Oi. Você aproveitando que você também está falando aí dos professores, né, que passaram pela sua vida, que deixaram esses ensinamentos que você traz até hoje. Você poderia escolher, tipo, 3 conselhos, assim, pegando um pouquinho de cada um, 3 coisas que você pode passar para quem está aqui assistindo, que está iniciando o Fagote. Conselhos, assim, que você... Então, as duas mais importantes eu já falei, né? O piano. Conseguir tocar o piano. Aquele piano, sabe? Não é aquele piano esmagado que a pessoa tem que apertar a palheta, porque quando você aperta a palheta para tocar um piano, você mata todos os harmônicos. Então, lógico que para você fazer isso leva tempo, sabe? Você tem que saber abrir e fechar a glote, você tem que ter um instrumento bom, o instrumento não tem que estar vazando, né? Tem tudo isso, mas o ataque, né? O Afonso, uma vez, lá em Campos do Jordão, acho que foi em 84, ele comentava muito sobre o ataque, né? E eu adoro o ataque do Afonso, porque o ataque do Afonso, ele tem aquele arzinho, assim, sabe? Mas quem está lá na frente não escuta, mas é uma coisa... né? E esse outro exemplo que eu dei do Tancredi, esse é um outro grande exemplo na música. Isso aí você vai usar para tudo. Esse arco você faz, que o Fernando fez, que entrou na minha cabeça, né? E você ter perseverança. Perseverança é o fundamental, né? Você não desistir nunca. Correr atrás dos seus ideais, dos seus desejos, né? Colocar metas, né? Você fala, hoje eu vou estudar 1 hora de escala de manhã, depois eu vou estudar 1 hora de arpejo, à tarde eu vou estudar um concerto, né? Coisas assim que eu posso falar que eu não tive, né? Porque se eu tivesse tido essa disciplina, né? Se meu pai fosse mais enfático, retomo, né? Fosse mais enfático, não reclamo, porque eu acho que, como músico, a posição que eu tenho,
que eu já tive até mais status, até, mas não reclamo. Para mim, isso a música, você tem que tocar o mais íntimo do ser humano. Para mim, sabe, tem muitas coisas no meio musical que acontecem que eu não admito, porque nós temos a única profissão do mundo que pode chegar no mais íntimo do ser humano, é a nossa. Você pode alcançar o mais íntimo do coração da pessoa, só a gente tem isso. Sabe, o cirurgião cardiovascular, ele pode chegar no coração, mas não chega, o cerebral chega, mas não chega no íntimo, né? Então, tem muitas coisas no meio da música que acontece que não deveria, na minha simples concepção, eu não consigo. Na minha cabeça, sabe, são algumas picuinhas que não levam a nada, né? A gente tem que fazer música para edificar o próximo, né? E não para colocar barreiras, né? Então, olha, é complicado, porque eu passei por algumas situações no meio musical, assim, que não reclamo, mas de certa forma, hoje eu sou mais, eu me policio mais em tudo que eu faço, tudo que eu falo, né? Porque eu sempre fui muito sincero, né? Como eu falei, meu pai me ensinou desde pequeno, ser sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não tem um meio termo, né? E até minha mãe falava, quando eu era pequeno ainda, falava, Marcos, você tem que usar o palavreado dela, você tem que puxar o saco de certas pessoas, assim, e tal. Eu falava, mãe, eu tenho que conseguir as coisas por mérito. Eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir tranquilamente. Sabe, é isso que eu fiz na minha vida. Então, sabe, ganhei, perdi, perdi. Foi. Então, aquilo que é nosso, o homem não toma. Pode tomar num determinado momento, né? Mas lá na frente você tem de volta. Ok, Marcos. Temos uma pergunta de um participante aqui da sala, Wesley. Pode fazer, Wesley, sua pergunta. Wesley. Wesley. Tá aqui do lado, aqui, lá em São Paulo, né? Ele tá aqui. Wesley. Wesley Moura. A pergunta, Wesley. Estão me ouvindo? Pronto, acho que agora sim. O microfone não estava funcionando. Perdão. Oi, professor, tudo bem? Prazer. Tudo bom, né? Tudo bem. Estava pesquisando um pouco mais sobre o senhor e vi que hoje você utiliza o instrumento bell, né? É um instrumento canadense que está ganhando bastante renome no mercado fagotístico, né? Atual. Eu gostaria de saber se você tem... o que você pode falar sobre esse instrumento para quem quer comprar um instrumento mais profissional, as qualidades, os defeitos, se é que existam eles, se existem eles. Contar um pouco mais sobre a sua experiência com esse instrumento, em comparação com o último instrumento que você teve, o que você sentiu de diferente. Ah, legal. Então, Wesley, que nem eu falei lá desde o começo, né? Eu abri o mercado para o Mosman, né? O Mosman, aqui no Brasil, eu fui o primeiro a ter o fagote, depois, consecutivamente, o Menish. E aí, fiquei com o Menish e eu troquei 3 vezes o instrumento, né? E, por exemplo, eu posso falar o Mosman que eu tinha, ele era um instrumento que ele era duro, né? Você tinha que fazer um sacrifício tremendo para você conseguir, sabe, construir uma frase mais cantável, mais maleável, assim, né? Em questão de afinação, ele tinha um problema em um si bemol no Fá sustenido, mas isso daí era fácil você conseguir consertar, né? Inclusive, o Marcos Franco está aqui. Alguns programas que a gente fez lá no Prelúdio, né? Eu falava para ele, porra, bicho, você sabe todos os problemas do instrumento, né? Falei, sei porque eu tive, né? Ele ficava fuçando para... né? Eu sempre quis otimizar trabalho, porque eu sofri muito com instrumento ruim, né?
E o Männich, ele tem a terceira oitava, ela é muito baixa, o dó, o ré, muito, muito baixa. E, por incrível que pareça, a dureza que a maioria dos fagotes tem no Fá sustenido, o Männich tem no sol, né, no segundo sol. Esses são as principais coisas assim que dificultam essas duas marcas, né? A Pichner é um ótimo instrumento, eu gosto muito do maquinário da Pichner, né? Mas ele só tem aquela característica única de som, né? Que é bem alemão. Você não consegue, por exemplo, se você na primeira parte do concerto você tem obras francesas para tocar, você tem que ter um outro tipo de som, né? E depois na segunda parte você vai tocar um Beethoven, um Brahms, né? É ótimo, né? Mas você não consegue brincar com os sons, né? O bel, ele já te dá tudo isso daí, desses timbres, é muito fácil de tocar. É um instrumento que, se você pega ele de manhã, pegou ele novo, de manhã à noite você tem um concerto, pode ser até um concerto solo. Ele é muito na mão, As pessoas vão ter um pouquinho de dificuldade se, por exemplo, a maioria dos fagotes, a terceira oitava, ela é baixa, né? O dó, o ré, né? O bel não, ele é ali, ó. Se você fez 42 a palheta, é 42, 43 é 43. Isso eu levei uns 2 anos para acreditar no instrumento, que a nota estava lá, que eu não precisava mudar a coluna de ar, né? Então, é um instrumento que é muito fácil, tanto é que ele está ganhando o mercado mundial, né? A primeira vez que eu toquei nesse fagote foi quando o Gustavo Nunes foi no festival lá de Santa Catarina, do Klein, foi dar aula. Ele estava dando aula e, na época, eu era casado com a Soraya e o Taubin veio dar aula de violino, né? Ela tinha voltado de Israel, eu acho que foi 88, 89, mais ou menos isso. Eu não conhecia o bel, né? Aí eu vi ele dando aula, fiz aula lá com ele também, montei meu fagote, deixei ele na parede no canto, e de longe, assim, ele olhou e falou, um rec? Eu falei, não, é um Männich. Männich, eu posso experimentar? Experimentou meu instrumento, gostou. Daí eu falei, eu posso experimentar esse fagote? Peguei aquele fagote e não queria largar. Aí eu fiquei lá tocando uns 20 minutos, ele tomou o instrumento da minha mão. Falou, não, daqui de volta. Aí eu fiquei com aquele som na cabeça, né? Falei, um dia eu vou comprar esse fagote, né? Aí você vê, né? Uma coisa ruim que aconteceu, eu perdi um imóvel aqui em São Paulo, porque a imobiliária quebrou, e aí eu tive uma devolução, né? E aí, com essa devolução do dinheiro, eu peguei e reformei essa casa que eu moro aqui, e a sobra que deu, eu consegui comprar o bel, né? E não me arrependo, é um instrumento que olha, sinceramente, eu não troco por nenhum, assim. O Ronaldo, quando experimentou, ele falou, olha, o único fagote melhor do que esse que eu experimentei é o Requiem da Graça. Foquinha, deixa eu só falar um negocinho pro Wesley. Eu experimentei 2 bels também, um do Foquinha e um do Arion. Se eu continuar na minha vida fagotística, digamos assim, que eu não ganhe na Mega Sena e pare de tocar, eu trocaria o meu instrumento por um bel. Então, mas o Frango, o do Arion é um dos primeiros fagotes, já é muito bom, mas ele fez várias outras modificações, né? Inclusive, depois de 1 ano, ele me chamou de volta, né? Ele falou, Marcos, eu fiz umas descobertas aqui, eu queria saber se você tem o interesse que eu faça no seu instrumento, né? Eu falei, mas quanto vai me custar isso daí, né? Eu estou sem grana agora, acabei de pagar o instrumento, aí não consegui juntar o dinheiro, né? Falou, não, você vem aqui e a gente faz aqui, eu não vou te cobrar nada. Aí, quando eu cheguei lá, por sorte, o que estava lá? O meu é o 103, do Gustavo Nunes, ele tem 2 novos, né? Eu acho que é 113 e 115, um negócio assim. Cheguei lá, né? Ele fez as modificações, que as modificações foram feitas na bota, né? Os últimos 4 dedos da bota, se você modificar a curvatura, ele fez uma modificação lá, e a curvatura do bel, ele desenvolveu uma curvatura maciça, né? Que ele faz em 2 partes e ele solda. Então, ele tem
a curvatura perfeita. Ela não, a furação que vem do tubo. Viu, professor Harry? Está prestando atenção? Legal isso. Ele vem do tubo do tenor e vai para baixo para a bota. É um diâmetro a furação, né? O bel ele faz. Aí, quando ele vai para a bota do barítono e para a campana, ele aumentou tipo 2 milímetros. E essa curvatura que ele fez, ele acompanhou porque ele fez de metal maciço fresado e cola as duas partes, né? Eu vou até pegar o fagote está aqui. Posso pegar para mostrar? Sim, pode. Pode. Um momentinho. Deixa eu abrir aqui, que tá. Deixa eu pegar, cadê o óculos agora? Ah, tá aqui. Olha, essa peça aqui, o bel ele faz ela maciça, ó. Não é o cano virado. Então ela é partida ao meio aqui. Então ele na fresa e também tem as borrachinhas, não tem a cortiça. Então ele faz isso na fresa e solda. Interessante. E aí eu estou até com o paquímetro aqui, vamos ver a medida que tem aqui na curva, de um lado e do outro. Ó, um lado ele está com 20,43. 20,43. E o outro lado... 20,96. É coisa mínima. Mas que, na concepção dele, deu diferença. Inclusive, quando ele pegou... Eu estava lá no estúdio dele tocando, uns 4 funcionários foram lá ver o que estava acontecendo, porque isso daqui... E a modificação que ele fez na bota deu uma projeção imensa. O fagote bel ele já projeta demais. É um instrumento que você não precisa fazer força para tocar, né? E já vai. E aí, com isso daqui, projetou demais até. Na época, ainda o Montanha estava no teatro e ele falou, nossa, meu, isso daí tá um foguete, né? Tá um canhão. E eu sempre tive muito som, né? Inclusive, o Alex Klein falava, meu, não sei como que você consegue ter tanto volume de som, né? E aí eu acho que por conta da banda também me ajudou muito, né? Que na banda você tinha que, nossa, tocar... Você acha que toca forte a orquestra? Na banda você pode... Na banda que eu tocava tinha que ser 5 vezes mais. Então... Na banda você tem que descer a bota. Faz quanto tempo que você usa esse fagote bel? Tô com ele 7 anos. Eu me arrependo que na época eu tinha dinheiro para comprar os dois, né? Porque eu queria comprar... Falei, não, vou comprar um só, né? Eu me arrependo, porque ele tem um modelo que o primeiro fagote da NHK, eu acho, ele toca com bel, mas com a campana do francês, né? Que ele tem essas 2 opções de campana, né? E eu queria ter um outro com esse tipo de campana. Eu até pedi para ele fazer, mas ele não faz, porque a construção do bel não é que nem, por exemplo, a Pichner tem muita quantidade de madeira. O Männich, ele tem uma quantidade de madeira enorme, até da antiga Hiller ele tem, a Heckel tem. Então, e qual que é a diferença?
O bel, ele pega o pedaço da madeira inteiro e ele faz o fagote com aquele pedaço. Então, o fagote, na sua totalidade, é derivado do mesmo pedaço da árvore. Né? Enquanto as outras fábricas, a bota é de uma árvore, a campana é de outra, o barítono é outro, o tenor é outra. Então, isso aí é a mesma coisa que você pegar uma palheta, você pegar, quebrar ela no meio, e você pegar uma cana francesa e, sei lá, uma cana argentina aqui. Aí você monta. Vai dar diferença de vibração. Né? Então, com isso, com esse sistema que ele desenvolveu, o fagote, o mesmo pedaço de madeira, a ressonância do instrumento ela é toda por igual. É isso eu acho que é uma grande vantagem dele. Agora, mudando um pouquinho de assunto, porque você tem tanta experiência como solista, como também fagotista em orquestra e também música de câmara, né? Você gosta muito de música de câmara. Eu queria pedir licença para você para eu compartilhar uma foto aqui do trio que você faz parte, que é o trio São Paulo, né? Que eu estava vendo sim. você, desde 1994 que vocês tocam juntos. Bastante tempo. Gente, fazer o quê? 26 anos. Eu posso compartilhar uma foto aqui? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Eu era jovem. Mais magro. Sim, mas não se preocupe não, que é foto recente. Aqui, ó. Essa foto é mais recente mesmo. Hoje eu estou mais magro do que essa foto aí, graças a Deus. Aí, assim, vocês já trabalham junto desde 1994. Como foi que surgiu essa ideia de vocês três se juntar? Foi uma coisa que vocês pararam e sentaram, conversaram? Ou porque você fala de tantos acasos, né, que aconteceram na sua vida profissional, que tudo foi acontecendo, e a história desse trio aí? Então, na realidade, eu já estava na orquestra do Teatro Municipal, né? Essa época. O Domingos, ele acho que é 1 ano ou 2 anos mais velho do que eu na orquestra. O Nagamori, naquela época, eu acho que ele ainda não tinha entrado na orquestra. Então, essa formação, na realidade, começou com o Alexandre Ficarelli, no oboé. Né? E aí o Rodrigo, ele está nessa formação, acredito que uns 10, 12 anos. Né? E é muito legal tocar, porque, você já sabe exatamente o que vai acontecer, sabe? Isso que é legal você tocar muito tempo junto, porque uma olhadinha, sabe, um gestual, você já capta, né? E aí fica fácil E a música de câmara é muito importante porque ela te ajuda demais dentro da orquestra depois. Eu acho que Questão de todas repertório assim que vocês trabalham. Não entendi. O tipo de repertório que vocês trabalham. Então, o trio, a gente é variado. Isso aí vai do classicismo ao modernismo, né? Os chorinhos. Tem, inclusive, o Bruno, que era fagotista, que tem os arranjos dele, né? Do Jura, Dorinha, Carinhoso. A gente toca isso aí bastante. Já tocamos mais, né? Porque com esses cortes de verba aí, já faz uns 3 anos que não tem mais tanto cachê para se tocar assim, né? Mas a gente toca tudo isso aí. É bom demais. A formação de trio é um leque bem, bem grande. E você tem menos, digamos que, conflitos, né, nessa formação. Você também, eu estava lendo aqui no seu currículo que você é professor de fagote, né, no projeto
em Paraisópolis. Isso. Já aconteceu de você achar um aluno assim talentoso como você foi assim nessa sua trajetória lá durante esse projeto? Como é Olha, lá? teve um aluno também, ele parou já faz tempo, ele foi para o sax. Na realidade, tinham dois, e os dois foram para o sax. Né? Infelizmente, é uma pena, né? Porque o Paraisópolis, eles compraram um fagote Schiffer, um fagote chinês da marca Schiffer, né? Relativamente bom, tá? Pô, se eu tivesse começado com o instrumento daquele lá, tava bem pra caramba, né? Hoje em dia, já experimentei fagotes do professor Harry também, que são fantásticos, né? A gente deveria até prestigiar muito mais, né? A China vai lançar um fagote agora Covid-19 também, em homenagem. Ah, entendi. Porque eu até tinha vontade de construir um fagote, né? Pela complexibilidade dele. Eu falei, não, é um desafio, né? Mas o maquinário, aí eu comecei a fazer um monte de conta, tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu até ia poder desenvolver, porque antes, é até legal falar isso, porque antes de eu ser músico, eu sou marceneiro. Eu, com 11 anos de idade, meu pai já me levava para a fábrica. Então, essa parte de madeira, né, e quem é marceneiro tem que saber fazer tudo, tudo. Desde a confecção, cortar madeira, comer poeira lá na fábrica, furar, isso, aquilo, montar. Você vai montar móvel na casa de alguém, você fura o cano, você tem que ser encanador, você tem que ser eletricista. Você não faz tudo. Né? Inclusive, eu vou fazer até um vídeo aí legal, de uma brincadeira que eu vou fazer aqui numa bicicleta Aro 29, que eu vou fazer a parte traseira dela, eu vou soldar o quadro traseiro. E eu vou fazer isso daí porque eu vou até fazer isso daí. Falar assim, músico gosta de arte, né? Então, todo tipo de arte, né? E fabricar esse negócio vai ser uma arte também. Vai ser uma brincadeira legal. Né? Porque, às vezes, os caras falam, o que você faz? Eu falo, sou músico. Não, mas qual profissão, pô? Eu falo, pô, como qual profissão? Eu primeiro sou marceneiro, então, se for pela idade, eu fui na marcenaria, mas eu sou músico profissional de orquestra, né? Nessa sua vida de músico de orquestra, já aconteceu assim em algum momento? A pergunta que eu vou fazer é meio inusitada, assim. Já aconteceu algum imprevisto na hora que você foi solar? Assim, palheta ou instrumento, já aconteceu só na hora do solo acontecer aquilo? Olha, uma vez aconteceu na Orquestra de Santo André, uma coisa assim, foi em concerto, hein? Eu vou estar falando contra a minha pessoa, mas pô, serve de alento, né? O Bolero de Ravel, né? Eu respirei, eu puxei tanto oxigênio para tocar aquilo. Eu comecei a tocar o bolero e aí a vista ficou preta e com um monte de bolinhas brancas assim, e eu não toquei o bolero, toquei qualquer outra coisa. O Ronaldo estava do lado. Vem cá, bicho, o que você fez? Falei, eu comecei a tocar o solo, tal, e minha vista ficou preta e ficou cheia de bolinha, não sei o que eu fiz. Foi uma tragédia, um caos total. Né? Mas serviu para aprender também, sabe? Você não precisa ter tanto oxigênio, oxigenar tanto o cérebro que pode dar um piripaque, né? Tem que se garantir, aí foi pior. Foi pior. Você, vou respirar, vou tocar o solo inteiro, porque eu tinha essa mania de fazer grandes frases, sabe, com uma respiração só. Falei, não, é tipo desafio, né? Vou respirar, vou ver quanto tempo eu consigo tocar isso aqui tudo com uma respiração só. Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu falei, não tem muita lógica. Né? Lógico que hoje existem obras, né, sequência de Berio mesmo. Se você não fizer, né, respiração circular, é uma obra que você não consegue tocar. Sabe? É uma obra que você vai fazer circulação
respiração circular, você não pode esperar ficar com pouco oxigênio para você fazer, senão você também não consegue tocar. E tem outros solos também que... mas eu sempre tive bastante ar, então eu nunca tive muito problema assim com falta de ar, né? Eu tive esse daí que eu respirei demais e deu esse branco aí. Só que era... Isso daí tem uns 25 anos atrás, 27, por aí. Ô, Foquinha, me diz uma coisa, assim, você hoje tem um fagote muito bom, mas vocês também já teve fagotes que foram muito ruins, mas mesmo assim, com ele... você acha que pesa mais a qualidade do instrumento ou a dedicação do fagotista, do estudo? A qualidade do instrumento. Porque, assim, você não tinha um fagote muito bom, mas você acha que mesmo sem ter um fagote muito bom, a dedicação do estudante no estudo, a pessoa ainda consegue tirar algo dali? Consegue. Consegue. Ter um timbre bom, um timbre bonito, mesmo um instrumento inferior? Então, isso que nem eu falei com a Ariane, a gente estava falando, né, que ela quis escutar a história do Bush, né? O som é individual, né? O timbre que você vai conseguir também. Lógico que vai ter uma pequena variação de fagote para fagote, né? Mas o estudar é essencial, né? Você estudar ligaduras, né, de oitavas, mas isso, assim, muito ligado mesmo. O maior exemplo de ligadura que eu tenho, assim, é o Arcádio tocando oboé. Se você vê o Arcádio, a ligadura que ele consegue tocar, é uma nota que sai, sabe, entra na outra, assim, eu sempre imaginei isso, assim, né? Isso aí, o timbre vai te ajudar, o instrumento também vai te ajudar. O que acontece? Quando você tem um instrumento top, assim, muito bom, ele vai te otimizar muito o trabalho. O trabalho que você tem num instrumento relativamente que não é tão bom, com um instrumento bom, isso aí é como você está dirigindo, sei lá, dirigir um... Eu não posso falar mal do Fusca, né? Que o Fusca era tipo de carro que quebrava, você colocava uma varetinha, um araminho, você vai embora. Hoje esses carros tudo eletrônico aí dá um piripaque, você fica na mão, né? Câmbio manual e câmbio automático, praticamente, né? Não, é mais, o frango, é mais. É tipo você pegar um Gol e você, da mesma marca, você pega um Gol e aí você vai pro Jetta. Sabe? Pega um Gol 1000 e vai para um Jetta. Quando você tem um instrumento bom, o Gol 1000 você vai ficar pisando no acelerador lá para o bicho desenvolver. O Jetta, não. O instrumento melhor, você vai fazer menos careta e vai rezar menos na hora de tocar. O instrumento ajuda demais, mas não quer dizer que você tem um instrumento bom, você não precisa estudar, você não precisa se dedicar, você não precisa pensar na frase. E é isso, né? Vai de cada um, daquela facilidade que cada um tem. Eu falo facilidade assim porque é um termo que é melhor, né? Porque você pode usar a palavra dom, né? Mas aí para certas pessoas falar dom soa falar então ele é melhor porque tem dom, isso, aquilo, tal. Então é melhor a gente usar facilidade, né? Então umas pessoas têm mais facilidade para isso, outras para aquilo. Uns têm mais facilidade para uma escala ascendente, outros têm mais facilidade para uma escala descendente. Eu lembro uma vez conversando com o Fábio Cury, né? O concerto em sol, a parte rápida, né? Eu tenho dificuldade na parte do segundo fagote. A parte do primeiro fagote eu não tenho dificuldade alguma. E o Fábio falava, a parte do primeiro aqui, nesse daqui, eu tenho um pouquinho de dificuldade, né? Então vai de pessoa para pessoa.
Então, isso aí, Bruna, vai muito disso, né? Uns vão ter mais facilidade nisso, outros naquilo, outro. Uns vão ter muita facilidade no staccato, outros vão ter que ficar estudando staccato duplo, né? É uma coisa assim que muito que me prejudicou. O Afonso me falava isso, falava, foca, você tem staccato rápido, não estude staccato duplo que você vai perder. E o que eu fiz? Comecei a estudar staccato duplo, perdi velocidade no simples e meu duplo não é bom. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Pouquinho, a gente tem aqui no grupo, né, participando do nosso grupo no WhatsApp, também quem acompanha a gente pelo Facebook, tem muitos, tem uma boa quantidade assim de fagotistas que estudam, tem o fagote e não tem acesso a um professor. Entendi. Eu já fiz essa pergunta a outros professores aqui, mas eu quero fazer para você assim pontos que eles possam focar nos estudos, mesmo sem um acompanhamento de professor. O que é que você indicaria para eles estudarem, já que eles não têm um professor presencialmente com eles para dar aula? Você teria algum ponto assim específico para focar nos estudos? Quais pontos, né? Olha, é difícil, né, falar isso, porque que nem eu fui para Fortaleza, eu fui para Quirás dar aula, né, e as pessoas não têm professor. E aí você vai num ano, né, você passa aquela coisa, né, você vê a pessoa com algumas dificuldades, alguns vícios por ter aprendido sozinho, né? Então isso é muito difícil de tirar, né? E você vê a carência no Brasil, né, a falta de professores. E eu acho assim que o caminho, o melhor hoje, graças a Deus, temos a internet, né? Que eles podem pegar o que de melhor cada fagotista tem e tomar como exemplo. Mas estudar sozinho é muito difícil, porque, primeiro, as pessoas podem adquirir certos vícios que depois, para tirar, é pior do que, é muito mais difícil de tirar do que se a pessoa, por exemplo, começou a estudar fagote 1 ano sozinho, né? Aí adquiriu certos vícios que vai ser tão difícil de tirar que era melhor ela não ter estudado esse 1 ano. Era melhor ela ter um professor. Então, isso aí é muito difícil de mensurar e você falar, não, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, né? A internet pode ajudar, mas não é a mesma coisa. Olha, eu não sei nem por onde, como falar para poder ajudar uma pessoa assim, via internet, sem professor. É difícil. O fagote é um instrumento que é difícil, é complicado. A técnica do fagote é a técnica mais ingrata dos instrumentos de sopro. Sabe, não adianta falar o oboé. Não é porque o oboé já é mais na mão, é tudo na mão. A palheta do oboé é mais difícil? Pode ser. Mas, tecnicamente, para falar, o fagote, não é porque eu sou fagotista, mas, olha, a gente tem cada passagem cabeluda para tocar, que tem vezes que dá até desânimo, né? Você fala, meu, por que eu fui estudar esse fagote, né? Eu já me fiz essa pergunta, por que eu fui estudar isso, né? Podia fazer uma outra coisa, né? Agora tem que tocar, tem que tentar fazer assim, 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 assado, e muitas vezes não sai do jeito como a gente quer. Eu não sei, sinceramente, do fundo do coração, eu não sei como responder essa pergunta para poder ajudar, né? Realmente é muito difícil. O assim, presencial... Esse ponto que você falou, eu comecei a estudar fagote, eu fui 8 meses sozinha e eu não tinha nem acesso à internet, eu tive que sair vendo como é que era, eu saí olhando o instrumento assim, como é isso? Porque eu tinha um instrumento que era a mesma situação, isso foi... Quem fez essa pergunta foi... Eu esqueci o nome dele, é um rapaz do Acre. Ele disse que lá ele tem um instrumento e não tem acesso ao professor. Eu passei pela mesma situação e realmente a gente acaba adquirindo vícios. Esses vícios eu carreguei até o meu primeiro semestre do curso de bacharelado aqui, o professor Costinha. Meu primeiro semestre só foi tirando todos esses vícios que eu adquiri
por conta de não ter um professor certo para ter aula. Eu tinha aula uma vez no mês, de 15 em 15 dias, não era certo, né? E a gente realmente acaba... Então, mas Bruna, olha, você e a Bruno, torcida do Flamengo, Bruna. Eu sou de Tatuí, estudei no conservatório, mas eu não tive um professor. Eu tive aula com um cara que sabia um pouco mais. Depois o conservatório contratou a Renata Botti. Eu levei muito puxão. O Foquinha conhece a Renata, sabe como ela era. Muito puxão de orelha. Porque ensinar truque novo para cachorro velho já é mais complicado. Eu sofri muito. A Renata pegou muito no meu pé. Então, é difícil, mas que nem a Bruna, você ainda conseguia, né, Bruna, de 15 dias, um mês, né? Que nem eu fui lá dar aula no projeto Jovem Aprendiz em Aquiraz, tem o Rafinha, que toca numa banda lá, um instrumento ruim pra caramba. Eu falei para ele falar com o senhor, professor Hari, né? Que, né, eu sempre tenho instrumentos bons, né, com preço mais acessível. Eu não sei se ele entrou em contato com o senhor ou não. Pô, ele não tem professor, o cara aprendeu sozinho. O Samir também é outro rapaz que começou a aprender sozinho lá no Rio de Janeiro, veio para cá, sabe? Ele fez uma prova lá, na banca estava eu, o Natan e o Ricardo Barbosa, e eu vi o talento dele aprendendo sozinho, a vontade dele. Eles não queriam passar. Eu falei, não, o rapaz começou sozinho, autodidata. Olha o som que esse menino tem, a vontade que ele tem. A gente tem que dar essa bolsa para ele começar a estudar, né? Mas também ele tinha muitos problemas, né? E aí, o que eu falei para ele? Falei, você quer estudar? Quero estudar. Eu falei, então tá, você vai estudar aqui na EMESP, mas você vai ter aula com o Ronaldo. Por quê? O Ronaldo vai dar todo o princípio, a base. Então, a base é muito importante. Uma pessoa que começa a estudar sozinha, sem um acompanhamento de um professor, ela não vai ter essa base. Isso daí vai fazer sabe, a pessoa que tem essa base, lá na frente vai fazer muita diferença. Ela vai encurtar a dificuldade, né? E aí, se não faz palheta, outro dia eu mandei, acho que umas 30, 40 palhetas, nossa, aí o pessoal agradeceu demais, né? Então você vê toda a carência que tem. O Brasil é um país muito carente, né? E a gente que está mais no centro aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, agora Belo Horizonte também, uma baita de uma orquestra, a gente dá aula nos festivais, você vê onde já se viu, Ceará, sabe? Quantos anos que não tem o festival Eleazar de Carvalho, Festival Eleazar de Carvalho, monstro sagrado, como diria um neto, sabe? De maestro. Eu trabalhei com Eleazar de Carvalho, sabe? Festival de 84, 85, eu lembro tudo que ele me falou, da abertura 1812, Quinta de Tchaikovsky, sabe? Romeu e Julieta, eu lembro tudo que ele me falou. Né? E o Ceará não ter uma orquestra, sabe? Não dá para admitir umas coisas assim. Eu deveria ter, se eu fosse um político, tivesse o poder, seria lei, sabe? Faz um projeto de lei, cada instituição bancária teria a obrigatoriedade de manter uma orquestra, um corpo de balé, um coral. Esse país seria muito melhor. Sabe? Por quê que não coloca isso? Porque música é cultura, sabe? Música é hierarquia, coisa que falta, né? Muitos anos para cá faltou demais hierarquias. Ok? Alô? Travou a imagem dele aqui. Deixa eu ver. Né? Agora voltaram, estou querendo colocar de novo, né? É complicado e é triste, dói até, porque você vê e a gente que é mais privilegiado queria poder colaborar mais, né, com quem é menos favorável. Ok. Nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Já? Tá vendo como passa rápido? A internet tá travando. Tá me escutando? Foqui?
Tá vendo, né? Sim. Agora sim, mas É, já passaram 2 horas já? já. Nossa, eu preocupado aqui, falei, meu, o que eu vou falar em 2 horas? Não sei o que lá. Passa rápido. Muito rápido, muito rápido. Tá vendo? Passa Poxa, rápido. Antes da gente encerrar, eu quero primeiramente, antes de fazer a última perguntinha aqui para você, quero lhe agradecer você ter aceito o convite, quero agradecer sua presença aqui. Assim, você foi um dos primeiros convidados, né? Mas a gente só conseguiu marcar para agora. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pela tarde de hoje, por tudo que você conversou aqui com a gente, contou um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre sua história como fagotista, né? Desde que começou até agora no profissionalismo. Eu tenho certeza que muitos aqui, como eu, se identificaram com vários pontos assim na sua trajetória, na história da sua vida. E para mim foi uma tarde muito poder lhe conhecer um pouco mais. A primeira vez que eu acho que um vídeo que eu lembro de você é você que está num vídeo que tem um quinteto de sopros tocando Fred Lobo. ixi, isso daí eu toquei, virou maior de idade, né? Tanto que eu toquei o Pedro. Eu lembro, eu lembro porque eu disse, eu acho que eu conheci ele de algum lugar, eu saí procurando, aí eu vi que foi, eu também já assisti esse vídeo seu. Assim, eu já assisti outros, né? Mas só que eu vi esse, foi até meu esposo que me lembrou, se eu conhecer esse cara de algum lugar, vamos procurar aqui. Aí foi desse. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Se você quiser voltar, as portas estão abertas para a gente conversar mais um pouco. Você viu que 2 horas a gente passa assim, voando, a gente fala bastante coisa. E a última pergunta aqui para encerrar, eu quero saber se você tem algum conselho para quem quer seguir profissionalmente, quer ser um fagotista profissional. O que é que você aconselharia para quem quer se profissionalizar, que está com essa visão? Então, primeiramente, eu quero agradecer. Realmente, eu recebi o convite logo no começo, né? Infelizmente, não deu para participar justamente por conta desse corona aí. Aquilo que eu falei, ser pai, ser mãe, ser professor, tudo ao mesmo tempo, as crianças em casa, né? Infelizmente, não deu, né? Espero que, se tiver uma outra oportunidade, uma vaga, né? Que eu acho que mais outros professores vão falar, que é super justo, né? Eu posso me disponibilizar, sim. Agora, a questão, as pessoas não desistirem do sonho, né? Brasileiro é batalhador, é raçudo, né? É casco duro e tem que seguir em frente, né? Você pegar, ter uma rotina de estudo é muito importante, né? Hoje, como não se tem mais tantas orquestras que antigamente, né? Infelizmente, cada vez o funil, o bico é mais fino, né? Então, a pessoa tem que se dedicar realmente, projetar uma rotina de estudos e se dedicar àquela rotina, né? E sempre que tiver oportunidade de fazer festivais, né? Que façam, né? É de muita valia, os professores, todos eles muito renomados, né? E com vasta bagagem, e aproveitem, tentem ir de qualquer forma, mesmo se não passar, se for vai Campos do Jordão, 10 alunos, 8 alunos, 5 alunos, você não conseguiu, faz uma forcinha e vai lá, que o professor vai te atender, né? Porque a gente sabe realmente a dificuldade que é, né? E o intuito de todo mundo é sempre ajudar. Então, é isso que eu coloco, assim, tem uma meta, né? E uma rotina de estudo e que brasileiro é raçudo, é cascudo e vai atrás mesmo. Não, É isso aí, professor. Obrigado. não Uma salva de palmas aí para Marcos Fochin. Agradeço ele por hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter colaborado um pouquinho aí. A minha história é uma história assim, como a de várias pessoas, né? E tendo oportunidades, de repente a gente fala de novo mais um pouquinho, né? Com certeza. Pode falar um pouquinho de palheta, né?
A palhetas, quanto mais se fala de palhetas, melhor. Palhetas Palheta é uma coisa que, para mim, na minha cabeça, sempre foi muito simples. Eu achei o modelo de raspagem que, para mim, é ideal, e eu não fiquei procurando pelo em ovo. Entendeu? Se você tem uma cana boa, eu já fiz isso aí, o Ronaldo não acreditou, de pegar, cortar a palheta antes do concerto, e eu peguei e toquei o concerto com a palheta, porque a cana era boa. Né? Lógico que quando você tem uma cana não muito boa, você tem toda a técnica, lógico, de raspagem e tal, você pode melhorar ela um pouquinho, né? E hoje, com o advento das máquinas, isso otimiza tempo demais, né? Só que são máquinas que são caras, né? Você raspou lá, tal, tocou. Já não vai funcionar, você não vai perder tempo, né? Porque tempo é precioso. Né? Falando, e você puxou o assunto para palhetas, aí eu vou aproveitar e avisar que nossa próxima live, dia 28, vai ser com Malte, Reifard, e vai ser uma live só sobre palhetas, gente. Dia 28, depois da manhã. Com quem que é? Não escutei de... Malte, com Malte. Malte Reifard. Ah! É depois de amanhã, no mesmo horário de sempre, 15 horas, e esperamos todos aqui. E aguardamos um pouquinho marcar a live dele de palhetas para ele mostrar essa raspagem para a gente. Ei, gente, obrigado, Foquinha. Obrigado. Até quinta-feira, né, gente? Hoje é terça. Até quinta-feira, gente. Até a próxima live. Obrigado, Foquinha. Salva de palmas aí para ele, gente. Obrigado. Um grande abraço para todos. Obrigado. Cuidem, fiquem muito bem. Bravo, professor. Valeu. Bravo. Olha o Isaac aí. O meu outro tá aqui, só de raiva.